Olá, seja bem-vindo! Como você cuida do seu cérebro? Será que você está cuidando bem desse órgão tão importante para tantas funções do nosso corpo? Na Semana Mundial do Cérebro, a gente mostra uma ação da UFN com o Grupo de Assistência aos Cuidadores de Pessoas com Alzheimer. O Brasil é o segundo país que mais realiza cesarianas no mundo. Como promover o parto normal foi pauta entre universidade e a rede pública de saúde. Calouros da arquitetura e urbanismo recebem os capacetes na cerimônia que marca o início da trajetória acadêmica. E você ainda vai se encantar com as crianças e o que elas pensam sobre a Páscoa. A Páscoa não representa só chocolate, assim, não representa o coelho, o ovo, é Jesus que representa para mim. Não saia daí! Os novos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo receberam os capacetes que simbolizam o início da formação acadêmica. Os professores fizeram a entrega do equipamento de proteção que garante a segurança no local de trabalho. O capacete também representa a identidade profissional e a colaboração na profissão. A cerimônia reuniu os alunos e docentes do curso na Sala Coarc, que é aquele espaço colaborativo que foi projetado justamente pelo curso. Parabéns aos futuros arquitetos e urbanistas! O cérebro é responsável pelo nosso pensamento, memória, emoções, linguagem, coordenação e muito mais. Mas será que a gente anda cuidando bem dele? Para chamar a atenção de todos sobre a importância desse órgão, a Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento promove a Semana Mundial do Cérebro. Uma oportunidade para a gente falar das pesquisas e avanços nos estudos do cérebro. Por isso, hoje eu recebo a professora Karine Bueck, que é coordenadora do Grupo de Pesquisa em Neuroproteção aqui da Universidade Franciscana, coordenadora também do mestrado em Ciências da Saúde e da Vida, e a Natália Barbosa, que é aluna do curso de Psicologia aqui da UFN. Sejam bem-vindas. Obrigada. Professora Karina, quero começar com a senhora uma pergunta, digamos que um tanto provocativa. Como que a sociedade está cuidando do cérebro, professora? Como a sociedade deveria estar cuidando do cérebro, né? Então, tendo atenção às funcionalidades dele, acho que é o primeiro indicativo, que é o que a gente tenta fazer nessa disciplina. Então, quando a gente aprende sobre as funções, a gente cuida, nós nos tornamos mais responsáveis. Então, a sociedade tem deixado de cuidar, não tem se alimentado adequadamente, deixado de fazer exercícios físicos como rotina, o sono, que é muito importante. Também a sociedade, por todas as tarefas do dia a dia, tem dormido muito e muita tecnologia. A gente sabe que ela interfere, a ciência já indica isso. E quais são as orientações para a saúde do cérebro, professora? As orientações são aquelas que nos deixam mais dentro do que é da natureza humana. Uma alimentação natural, rica em frutas, fibras, gorduras boas, então um pouco de cada nutriente, um pouco de cada elemento num equilíbrio, que é o que deveria ser. A gente tem uma alimentação muito industrializada, com isso com muitos corantes, muitos aditivos que a gente já sabe que eles não são benéficos. O sono, então se diz, e há recentemente um estudo que confirma 8 horas seria uma média ideal para nós adultos, né? Diferente de crianças ou idosos. Essas 8 horas vai muito do indivíduo, vai muito da rotina, é muito como a pessoa se sente nesse sono de 8 horas. E a atividade física, ela tem que ser uma atividade com consumo de componentes energéticos. Então, um consumo realmente de oxigênio pelas células para que ele possa repor tudo isso numa alimentação adequada, numa respiração adequada. Então, lembrar da respiração, estar consciente da respiração também é um fator que pode nos ajudar na saúde do cérebro. E Natália, conta pra gente como foi a tua experiência na disciplina de neurociências. As professoras, elas começam explicando desde o estágio mais básico para a gente entender exatamente o funcionamento do cérebro. E depois que a gente vai para as práticas e como funciona. E é muito interessante, eu adorei essa cadeira, é junto com a professora Janaína, que ela é professora da psicologia e também bem centrada na área da pesquisa. E, nossa, é incrível, simplesmente, porque o cérebro é algo muito curioso, tipo, não tem, nem as pessoas que mais estudam sabem exatamente de tudo, então tu sempre quer saber mais sobre, porque é meio infinito,
Eu diria, tipo, até então onde a gente viu. E professora, para marcar a importância do cérebro, como a Natália falava, né? Tem essa semana, então, que é uma semana mundial de ações, de atividades, e aqui na universidade esse ano foi uma semana ligada ao AMICA, né? O grupo que reúne aí os cuidadores de pessoas com Alzheimer. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho do evento que já ocorreu aqui na UFN, inclusive a gente tem imagens para a gente mostrar. Tá bem. O grupo de pesquisa Neuroproteção, que é o grupo do qual eu coordeno, tenta a cada ano se inserir nessa Semana Mundial, porque afinal é um compromisso nosso de cientista falar sobre o cérebro não somente enquanto pensar nas doenças, mas também na fisiologia, aquilo que previne inclusive doenças. E essa semana especialmente, por conta de uma atividade que a gente fez na turma da Natália no semestre passado, a gente achou interessante relacionar as ações que a universidade já faz na comunidade por intermédio do Grupo AMICA. Então, como o grupo tem uma inserção muito importante nos estudos da doença de Alzheimer, pela participação dos cuidadores e de estudantes e professores, nós pensamos em fazer esse elo. Então, por meio da exibição do filme Meu Pai, a gente refletiu, analisou essa função do cuidador para esse paciente, que é um paciente que demanda bastante, né? Porque ele tem particularidades devido à doença. Então, ele flutua muito de humor, ele flutua muito nas memórias, que alguns momentos parece que ele está consciente naquele momento e logo parece que não. Então, essa confusão, para quem está de fora, às vezes é difícil de acompanhar o paciente. E o cuidador vivencia isso no dia a dia. Inclusive, a gente tem aí o depoimento da professora Tereza, que coordena o Grupo AMICA, e de uma aluna que faz parte do grupo, que teve toda a experiência com a avó dela, que teve Alzheimer. Vamos ouvir. Não é só um envolvimento relacionado ao ensino, mas as pessoas vêm buscar essa humanidade, como cuidar. Tá? Quando elas sabem como cuidar, elas têm esse autocuidado. Tá? Então, o Grupo AMICA, ele é mais do que o cuidado com as pessoas que cuidam de pessoas com Alzheimer e do próprio paciente com Alzheimer, mas é um autocuidado. E esse grupo, ele abraça, você entende? O aluno, o professor, o cuidador, a gente chama a família AMICA. Eu acho que quando a gente fala de Alzheimer, a gente pensa muito no conceito da doença, do mal de Alzheimer, né? E o grupo, eu acho que ele ajuda muito a ver esse mal de uma forma mais humanizada. Então, eu aprendi que, às vezes, a melhor forma de tu ajudar alguém que esteja doente é estando presente, né, com a pessoa. E então, eu aprendi com a Mica que pequenas coisas, colocar uma música que eu sei que ela gostava, fazer alguma comida que ela gostava, levar ela para ver as flores, que era uma coisa que ela gostava muito. E eu acho que o AMICA me ajudou a perceber esse tipo de coisa. É uma coisa simples, mas que muitas vezes a gente não se dá conta, ainda mais tu estando ali do lado, é uma situação muito difícil. Eu acho que só quem tem alguém que ama, que passa por isso, sabe a sensação de impotência que é, e então qualquer gesto que tu fazia e ela dava um sorriso para ti, já valia muito. O cérebro deve ser exercitado desde os primeiros primórdios, desde quando a criança nasce e por aí vai dentro do aprendizado. Mas no Grupo AMICA, o que a gente trabalha? A gente trabalha da importância de não somente a gente tentar manter o máximo de tempo de memória dessa pessoa com Alzheimer, com alguns exercícios, mas também para o cuidador e também para quem está lá dentro no aprendizado. Então, para eu manter um cérebro funcionante, eu preciso de muitos estímulos. E esses estímulos não são somente a questão cognitiva, mas também a alimentação, o exercício físico e várias outras questões relacionadas a isso. Como a senhora falava no início, né, professora? E, Natália, vocês desenvolveram alguns artefatos para ajudar nesse cuidado, né, com as pessoas com Alzheimer. Conta pra gente como é que foi a elaboração desses artefatos. Então, durante a disciplina das professoras, no caso, a gente assistiu o filme e a gente trabalhou ele e deveria fazer um artefato. Vários outros colegas também fizeram artefatos muito interessantes. E esse aqui é o nosso, que ele consiste em tentar alcançar um pouco mais de outros sentidos, porque
quanto mais sentidos são estimulados, principalmente tipo, na pessoa que tem Alzheimer, pode ser que ajude eles a se encontrarem no tempo e espaço. Então, a gente quis usar do som e da voz de pessoas conhecidas para explicar as situações, porque os cuidadores das pessoas que têm Alzheimer sabem o quanto eles precisam repetir as situações desde o início. Só que muitas vezes esses cuidadores eles não têm o conhecimento da vida da pessoa. Então, o diário das memórias, no caso, ele seria para ajudar, porque tem toda a história da pessoa e imagino que seja confortante para eles ver para trás tudo o que aconteceu e conseguir se localizar mais ou menos onde eles estão, sabe? E pela voz de alguém que ama, sabe? Feito pelo carinho de alguém. O seu é o Diário de Memórias, teve outros, né, como panfletos, explicativos, né, professora, que a senhora está com ele na mão. A gente tem imagens também mais de pertinho deles. Esses artefatos, cada grupo fez um e cada um com seu encanto próprio. E na turma a gente selecionou, porque naquele momento a gente teve a ideia, que é o que nós estamos fazendo agora, de vamos levar isso para o Grupo Amica como uma forma de validar. Vamos ver o que os cuidadores acham disso, né? Então, o grupo selecionou esses dois. Um que é como se fosse um manual, uma pequena cartilha de conscientização, de como lidar, um pouco de conhecimento sobre a doença. E esse que é mais prático mesmo, né? Que a Natália traz. Sim. Vamos ver de pertinho o teu, Natália. A gente tem uma imagem que mostra também o som, né? Vou pedir para o Márcio Santos colocar na tela para a gente ouvir. Então, aproxima o celular, né? Lê o QR Code. Oi, mãe. A filha mais nova aqui de novo. Nessa foto a gente tirou em um dia que a gente foi passear no parque. Era primavera, tava muito bom o dia, o sol tava brilhando muito forte. E aí a gente achou esse banquinho, a senhora lembra? Um banquinho muito lindo, muito parecido com os bancos de antigamente, quando a senhora era jovem e tinha conhecido o papai. Bacana, né? Sim, e tem várias, tipo... Claro, a gente teve que fazer uma espécie de encenação ali, as fotos são aquelas que não têm direitos autorais, mas eu não sei, me parece que ajudaria de alguma forma. E, professora, como que é importante para os alunos já desenvolverem esse tipo de trabalho, né, já numa prática dessas, né, poder mostrar para o cuidador, poder dar esse auxílio, né, no cuidado com as pessoas com Alzheimer? Sabe que a gente brinca, eu e a prof. Janaína, no primeiro dia de aula, assim, que a disciplina de neurociência, ela não poderia ser uma disciplina padrão, né? Se a gente vai estudar o cérebro, então vamos estimular a fazer coisas diferentes. E a gente não aplica prova tradicional em nenhum momento, são todas avaliações nesse perfil, que faz com que eles coloquem na prática a criatividade deles. E muitas vezes eles têm uma criatividade maravilhosa que está escondida. E aí quando eles se reúnem, e geralmente são integrantes de cursos diferentes. No curso da Natália tinha da psicologia, da medicina, que mais? Tinha, acho que fisioterapia. Fisioterapia, também, e aí com isso nós temos um produto maravilhoso com os vários olhares, né? Que eu acho que é o mais importante quando se fala de cérebro. Não olhar só com um olhar focado, mas sim integral. E o que a gente poderia mais, além daquilo que a senhora falou, que a professora Tereza também reforçou, né? A Natália, alimentação, exercício físico, quais outros estímulos a gente pode, né? Desde criança. Sim, se fala muito da própria atividade cerebral, que seria leitura, jogos, a interação social, a conversa no olho, o estar junto em grupos sociais. O ser humano é um ser social. Então, esse estímulo na conversa, no ouvir e troca de ideias, ele é extremamente importante. O idoso, geralmente, ele se isola, ele está sozinho, os filhos foram embora, ou não tem mais alguém perto. Então, isso gradativamente vai se perdendo. Então, estimular essa conversa. Porque a senhora me falava antes, na entrevista, inclusive, da questão que o nosso cérebro, ele tende a poupar energia, digamos assim. Sim. Então, se ele não for estimulado... Sim, ele fica quietinho lá, claro que ele não deixa de funcionar, mas ele está economizando.
porque ele entende que em algum momento ele pode utilizar essa energia para algo, né? Mas se a gente não estimular, ele vai ficar lá economizando. Então a gente precisa estimular, considerando que não são estímulos excessivos. Por exemplo, a tecnologia que hoje a gente fala, que falávamos no início, é um estímulo que pode se tornar excessivo se a gente usa demais. Assim como exercício físico, alimentação, nada em excesso, tem que ser de forma equilibrada. Então a gente tem ao longo do dia momentos que a gente pode fazer essas variações das nossas atividades que vão exercitar o nosso cérebro. E a leitura, né, ouvir música, não somente o mesmo tipo de música, vamos nos desafiar a ouvir uma música que a gente não conhece, né, conhecer coisas novas. Eu brinco com eles assim, vamos para casa hoje num caminho diferente, vamos aprender um caminho diferente, porque isso estimula o nosso cérebro. E é uma rotina super simples, não preciso elaborar nada muito complexo. Ao invés de eu usar um caminho, eu uso o outro, e eu já estarei estimulando. Perfeito, fica aí a dica então da Semana Mundial do Cérebro. Isso. Pequenos gestos que fazem toda a diferença. É como um autocuidado, como a prof. Tereza falou. Perfeito. Natália, muito obrigada pela tua participação, aluna do curso de Psicologia, professora Karine Boeck, coordenadora do mestrado em Ciências da Saúde da Vida. Obrigada e bom trabalho para vocês. Obrigada, Bruna. Gente, o nosso assunto ainda é saúde por aqui, agora na área materno-infantil. Você sabia que o Brasil é um dos países que mais faz cesarianas no mundo? Para promover o parto normal e as boas práticas durante todo o pré-natal, um evento reuniu a universidade e a rede pública de saúde. O evento surgiu principalmente por uma demanda da rede básica, né, de saúde de Santa Maria, das unidades de saúde e das maternidades também, de a gente estar aproximando esse diálogo entre os profissionais, né, principalmente para quem realiza o atendimento às gestantes na rede básica, possa conhecer o que acontece nas maternidades, o que é oferecido de boas práticas, para assim a gente conseguir qualificar cada vez mais essa assistência. As boas práticas, quando aplicadas para as mulheres, desde o pré-natal, as mulheres elas vão se fortalecendo, vão tendo essas informações e chegam no momento do parto mais tranquilas, mais empoderadas, né, sabendo mais o que vai acontecer com elas. Qualificação das boas práticas de atenção ao parto e nascimento, diálogo entre as maternidades SUS e a atenção primária. Esse foi o tema do encontro que reuniu profissionais da área materno-infantil e alunos da UFN. Dentro da enfermagem, principalmente, a gente presta o cuidado. Então, a gente tem que estar alinhado juntamente com a sociedade nessa perspectiva. Então, é muito importante que todos tenham um olhar dinamizado além dentro do movimento acadêmico, né, nas classes, para a gente que tenha uma visualização maior de mundo para poder estar atendendo de forma qualificada essas pessoas. O evento levantou debates sobre o acolhimento durante o pré-natal. Desde o início da gestação, é essencial que a mulher tenha informações corretas para que tenha autonomia e seja protagonista de um dos momentos mais importantes da vida. O filho, ele é uma demanda, é marcante para a mãe. Então, tendo o primeiro atendimento, tendo a primeira consulta pré-natal, conseguindo entender os cuidados e o que pode ser feito, conseguindo entender na rede aonde que ela vai fazer o parto, se ela se sente confortável no parto, se ela gostou do local onde que ela está indo. Eu acho que tudo isso dá segurança para ter uma gestação muito tranquila e conseguir ter um bebê de uma forma positiva, que é sempre o objetivo de uma rede de saúde para aquela mãe. A promoção do parto normal no pré-natal também foi uma das pautas levantadas durante o encontro. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem o segundo maior número de cesáreas no mundo. Hoje nós temos a convicção de que o parto normal, de que o parto vaginal é a melhor via de parto e de nascer. Tem benefícios claros tanto para a mulher quanto para o bebê. Então, tendo essa informação, né, a gente precisa assumir o compromisso com profissionais da saúde de promover o que é o melhor, a melhor assistência para a população. O problema é que durante muitas décadas a gente, né, valorizou demais a cesariana aqui no Brasil. Isso é uma cultura do nosso país, né? E agora a gente leva mais um tempo para conseguir que essa nova mentalidade, com base na ciência, seja compartilhada por todos. Oficinas sobre o parto e o nascimento também fizeram parte da qualificação.
O encontro foi uma parceria entre o mestrado em Saúde Materno-Infantil, o Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica, o GESTAR e a Política de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde. 12 turmas foram confirmadas nos cursos de especialização da Universidade Franciscana. E você ainda pode se inscrever. As oportunidades são em cursos como Análise e Ciência de Dados, Clínica Psicanalítica, Docência no Ensino Superior EAD, Psicopedagogia e Marketing e Comunicação Digital EAD. A lista completa você confere também no site da UFN. As inscrições vão até dia 20 de março, diretamente no setor Estude Aqui, pelo WhatsApp 9956-1275. O início das aulas será no próximo dia 22 para todos os cursos, com exceção do curso de Odontopediatria, que vai começar dia 11 de abril. Vamos falar de Páscoa agora, mas sem falar de chocolate de Coelho da Páscoa. O assunto aqui é o verdadeiro significado dessa data tão importante para os cristãos. Será que as crianças sabem o que a Páscoa representa realmente? Luiz, quem é Jesus? Jesus é o pai de todos. E tu gosta de Jesus? Sim, na verdade eu não gosto, eu amo. Eu gosto muito dele. E ele representa para mim amor, sinceridade, felicidade. Um encontro pra lá de especial na Capela São Francisco de Assis celebrou a fé e o amor a Jesus. As crianças cantaram, brincaram e aprenderam mais sobre o verdadeiro significado da Páscoa. É o dia que Jesus ressuscitou. Ele salvou nossa vida na cruz. Eu acho que ele é muito legal. Na celebração organizada pela Pastoral Universitária, o professor Cristiano Roden representou Jesus. No altar, com todas as crianças pertinho, encenou o rito do lava-pés, como Jesus fez aos discípulos na Quinta-feira Santa. Depois, preparou o pão e o suco de uva para que a criançada experienciasse toda a simbologia da última ceia, que ocorreu antes da morte de Cristo na cruz. Enquanto isso, uma explicação sobre a importância da data era contada. É muito importante eles participarem desta simbologia toda que representa a nossa espiritualidade, representa a nossa cristandade. Então, um Cristo que está vivo, um Cristo que está ressuscitado e que celebra a Páscoa com todos nós. Muito legal, ainda mais o pão e o suco. E tu sabe o que isso significa? Sim, o pão e o vinho, mas não dava porque a gente é criança. A simbologia da data está nas orações da Helena. Eu peço para cuidar da nossa família, para cuidar do mundo, que ama mais ele, porque tem gente que não ama. Daí eu quero que as pessoas entendam mais sobre ele e leiam a Bíblia para saber disso. A Elisângela trouxe o filho Gabriel, de 2 anos, e a Isis, de 9, para vivenciarem esse momento. Para eles terem mais esse convívio, né, com a religião, com a Páscoa, esse simbolismo, representando, né, esse significado, esse verdadeiro significado da Páscoa. É quando o Jesus ele foi crucificado. Daí a Páscoa ele simboliza quando ele voltou para a Terra e também a Páscoa não representa só chocolate, assim, não representa o coelho, o ovo, é Jesus que representa para mim. Ações que aproximam cada vez mais as famílias da universidade. Tem um lugar especial que eles podem vir aqui se sentir em casa, principalmente dentro da Capela São Francisco de Assis, que é onde aconteceu hoje essa vivência, essa experiência da verdadeira Páscoa. Legal. Obrigada pela sua companhia. Hoje a gente fica por aqui. Um ótimo final de semana. Um beijo grande. Tchau, tchau.